A gente vai falar hoje sobre técnica de espatulagem para você ter um bolo reto, perfeito e quinado. Depois a gente vai chegar aqui no bolo. Antes, vamos falar um pouquinho sobre o Buttercream. Se você ainda não conhece, nosso amado Buttercream é o nosso creme de manteiga, tá? Esse daqui estava na minha geladeira. A gente fez esse creme no dia 2 de setembro. Quem fez foi a Ayla, é um Buttercream de merengue suíço, saborizado com baunilha. Tá? Ele tá gelado e eu vou colocar ele direto aqui na minha batedeira porque eu tenho um utensílio que me ajuda com esse Buttercream. O que acontece? Quando o Buttercream fica gelado, a gente precisa fazer com que esse creme volte à temperatura ambiente para eu poder bater ele, para ele ficar cremoso de novo, ó. Como você pode ver, ele tá gelado. É impossível eu pegar esse creme de qualquer maneira e passar em cima do meu bolo. Tá duro? Não dá, é impossível. Então eu preciso amolecer o creme para conseguir cobrir o meu bolo com ele. Para eu amolecer, é só eu ligar a batedeira e bater. Não! Se eu fizer isso, eu vou talhar o meu Buttercream, porque ele tá gelado demais. O que vai acontecer? A gente tá falando, gente, de Buttercream, ele é uma emulsão, né? A gente faz uma emulsão com o merengue e com a manteiga. Então, esses dois ingredientes se juntaram e se emulsificaram pra gente juntar e firmar um creme cremoso. Um creme cremoso maravilhoso. E aí, o que acontece quando você faz ele gelado? A emulsão se separa. Então, o líquido vai separar da gordura. E aí, não vai acontecer, vai talhar, vai ficar horrível. Então, o que você precisa fazer? Ou você vai deixar esse Buttercream em cima da sua bancada e ele vai chegar em temperatura ambiente e ele vai amolecer sozinho para depois você bater ele para ele ficar lindão de novo. Ou então você vai usar algum utensílio para aquecer um pouquinho esse creme para que ele se junte e emulsifique de novo. Então, gente, eu preciso aquecer isso de alguma forma. Eu poderia pegar esse creme e colocar no micro-ondas, amolecer e depois colocar na minha batedeira. O que eu vou fazer aqui, eu vou usar isso daqui, que isso daqui é um soprador térmico. Isso daqui, gente, vende em lojas de material de construção. Ele chega, ó, ele vai de 300 a 550 graus. Então não é igual um secador de cabelo, tá bom? Ele realmente aquece. O pessoal da construção que utiliza isso daqui, eu nem imagino pra quê. Deve ser pra aquecer várias coisas, né, amor? Moldar água, o Fernando não tá me ouvindo. Então, isso daqui vai amolecer o meu creme. E aí é isso que eu vou utilizar. A gente precisa sempre tomar cuidado também, quando a gente tá colocando calor no Buttercream, lembrar que a gente está trabalhando com uma base de manteiga. E a manteiga, se eu aquecer demais, ela fica líquida. Ficou líquido, já era, eu perdi, tá? Não tem muito o que eu fazer. Então, eu vou ligar a minha batedeira e eu vou jogar o calor do soprador térmico aqui. Não vale usar aquecedor de cabelo. Aquecedor de cabelo, não. Secador de cabelo, tá? Não é a mesma coisa. O secador de cabelo, gente, ele fica com fungo, com bactéria, e ele joga todos esses fungos e essas bactérias para o seu alimento se você colocar aqui, tá? Então não funciona. Precisa ser o soprador térmico, ele tem tudo certinho aqui, e mesmo porque é muito quente, né? Bactéria nenhuma sobrevive aqui a 550 graus, tá bom? É muito quente aqui dentro. Então vou ligar aqui minha batedeira. Amor, vou colocar o meu soprador. Oi, amor. Só para avisar que agora o som tá perfeito, tá tudo certo, tá? Ó, vocês estão vendo aí no YouTube, na câmera de cima, que ele tá uma massa compacta, né? Então eu tô jogando calor pra que ele... É que vocês não vão ver de tão pertinho, mas ele tá meio talhadinho, ó. Vou até... Só pra vocês verem que tem como recuperar, ó. Então, dá pra ver bem aí na câmera de cima, Diego? Nessa câmera lateral dá pra ver. Ó. Como ele tá com uma textura estranha, meio separando o líquido, ó. Ó, deixa eu dar uma recomendação, ó. O povo que tá no Instagram corre pro canal do YouTube. Então, Bruna Rebelo gente, Cake Lover e assiste do YouTube. Sim. Que tá mara. E aí ele começa a talhar. Isso acontece porque tá gelado demais, tá? Então deixa eu aquecer um pouquinho mais de perto. Vocês vão ver o milagre acontecendo já já. O pessoal tá comentando aqui, tipo, de micro-ondas e tal. Eu falei que pode ser no micro-ondas. Só que aqui, desse jeito, é muito mais prático, né, amor? É mais prático. E você tá vendo, né? Primeiro porque o meu bowl não cabe no meu micro-ondas, eu teria que sujar mais um utensílio. Segundo que
Eu tô vendo aqui, não tem como eu perder o ponto. Às vezes você coloca 1 minuto lá no micro-ondas, esqueceu, o negócio derreteu, já era, né? Então, pra quem trabalha com Butter Queen, gente, o soprador térmico é um ótimo investimento. É um utensílio obrigatório? Não é. Mas se você trabalha com Butter Queen, ele vai realmente facilitar muito sua vida. Ó, creme cremoso de novo. E aí, amor, você, nessa parte aí, você bate com a raquete, não com o globo. Poderia bater com o globo, gente, mas o globo, o formato dele... Às vezes ele faz aerar também, ele foi feito pra aerar, pra jogar ar, né? Pra incorporar ar na nossa preparação. Então pode ser que ele fique com um pouquinho mais de bolha. Então por isso que eu prefiro já usar a raquete logo de vez. Tá? Então aqui, ó, meu Butter Queen já amolecidinho. Amor. Oi, lindo. E sabe uma coisa importante que você esqueceu do começo? Falar? Pra galera já chegar e deixar o like no vídeo. Eu esqueci que a gente tá no YouTube, gente. Não. Deixem o like no vídeo. Então, olha pra câmera aqui pro pessoal te entender. Gente, deixem um like pra mim no vídeo. Por favor. Isso daqui que aparece pra vocês branquinho é uma cinta de contenção. Essa cinta de contenção é o que permite eu colocar uma geleia, por exemplo, aqui dentro e essa geleia não vazar pra fora. Ela segura tudo aqui dentro. E a cinta de contenção de Butter Queen, pelo Butter Queen ficar gelado, fica duro quando gelado, ó. Tá vendo que eu passo o dedo, ele não gruda, ó. Não gruda. Quando ele fica gelado, ele fica bem duro, muito firme, né? O que permite a gente ter um bolo muito, muito reto, né? E isso permite a gente ter uma estruturação de bolo muito incrível. Por isso que eu amo tanto Butter Queen. Vou só cortar aqui um pedacinho do meu saco de confeitar e a gente já vai começar com a nossa espatulagem. Então, gente, sempre que a gente for trabalhar com técnica de espatulagem, é bom a gente pensar em algumas coisas. Primeiro que tem gente que trabalha com uma técnica que chama crumb coat, que é um casaco de migalhas. O que que acontece? Se eu vier com creme aqui, ó, deixa eu pôr um pouquinho. Se eu vier com creme aqui, pode ser que eu vá puxando alguma migalha e tal, ó, tá vendo? Uma migalhinha aqui. Dá pra ver, ó? Então, ó, pode ser que eu puxe migalha pro meu creme. Então, tem algumas pessoas que trabalham com esse crumb coat, que vem aqui com uma camadinha bem fininha de Butter Queen, cobre bem fininho, leva pra geladeira e depois vem com a cobertura completa do Butter Queen. Por que que eu não gosto de fazer isso? Porque eu acho que me dá trabalho demais. Porque a mesma energia de cobrir o bolo inteiro e fazer o crumb coat e levar pra geladeira não é a mesma, porque eu vou gastar mais energia aqui. Então, se eu tenho um modo mais fácil de cobrir meu bolo, eu prefiro partir por ele, tá? Só que a gente só tem que tomar alguns cuidados. Então, sempre que eu for espalhar o meu Butter Queen aqui com o saco de confeitar, eu preciso tomar cuidado para esse saco não raspar no bolo, porque senão eu trago migalha. E aí, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou posicionar o meu saco de confeitar aqui, eu vou começar a apertar para soltar o meu creme e girar a bailarina. Depois que eu começo a apertar, a minha mão, essa mão direita aqui que tá com o saco de confeitar, ela não se mexe mais. A única coisa que ela faz é pressão para soltar o Butter Queen e pouca pressão, e isso vocês vão regulando com o tempo. Uma coisa que você vai aprender se você ainda não trabalha espatulando o bolo é que você precisa ter a mão leve para fazer algumas coisas. E isso é uma delas. Se você apertar forte demais, vai sair creme demais. Se você apertar fraquinho demais, a sua bailarina vai começar a girar e você vai começar a falhar nesse processo aqui. Então, mão leve, começo a apertar, ó, e girar. Fazendo esse processo aqui durante todo o meu... até chegar lá no topo do bolo, tá? É importante também você colocar pouco, não vai fazer uma camada muito grossa, porque depois vai ficar grosso demais, vai ficar grosseiro demais. Seu cliente vai cortar o bolo e vai ter aquela camada gigantesca de cobertura, o que não fica tão legal, tá? Não é tão gostoso, não fica visualmente bonito quando corta o bolo. Então, quanto mais fininha for essa camada, melhor. Então, e aí você economiza também, né, gente? Porque a gente gosta de economizar dinheiro, pelo amor de Deus. Quanto mais Butter Queen você colocar aqui, mais você vai gastar, mais caro vai ser seu bolo e mais cara vai ser sua produção. Então, gente, ó, espalhei o creme aqui em cima. Agora eu vou vir com essa espatulinha, deixa eu ver se não tem nenhuma migalhinha que eu mexi com ela, né? Vou vir com essa espátula de degrau. Isso é uma espátula de degrau, uma espátula offset que a gente compra, ó, uma espátula pequena. Eu gosto muito de usar ela. E aí a gente vem aqui em cima, ó, e alisa nosso bolinho. Por cima primeiro. Peguei uma migalhinha. Ai, que ódio.
Esse bolo é de 11 centímetros, né, amor? 11 centímetros de diâmetro. Tem o quanto de altura? Uns 12, 13? Uns 12. É. E aí, gente, eu alisei a parte de cima, eu já puxo aqui pra lateral, tá? Porque aí quando eu vier com a minha espátula maior, fica mais fácil de eu trazer tudo, ó. Então eu venho aqui, já vejo, se tiver algum buraco e der pra eu cobrir já, melhor. Tá bom? Então eu venho aqui, já cubro. E aí, gente, eu venho com uma espátula reta. Quando a gente fala de espátula, né, essas espátulas mais retas, a gente tem alguns materiais. A gente tem plástico, acrílico e metal. O plástico é o único que eu não gosto de usar. O plástico ele vai acabando, ele dá um acabamento meio grosseiro no seu bolo. Com o tempo ele vai soltando os fiapinhos e aí você não vai percebendo, né? E vai ficando com o seu bolo todo marcado. Então eu não curto espátula de plástico. Isso daqui é uma espátula de metal, isso daqui é uma espátula que eu usei por muitos anos, né? Que todo mundo queria essa espátula de qualquer jeito, é uma espátula de fazer temperagem de chocolate. Pra mim ela funcionava muito bem até eu começar a trabalhar com a espátula de acrílico, que inclusive ia ser uma espátula da Cake Love. Até eu começar com o acrílico. Gente, e o acrílico ele é muito afiado, né? E ele, por ser um pouquinho mais grosso, ele dá um acabamento muito mais reto no bolo. Então eu comecei a usar o acrílico, eu só uso acrílico agora, tá? Então, gente, o que é importante você saber quando você for espatular um bolo? A sua espátula nunca pode grudar no bolo e você puxar. Se você grudar, a hora que você puxar, vai sair a camada inteira junto com o bolo. Se você ficar assim, a hora que você vier puxando a bailarina, vai criar um monte de dentinho, o seu bolo não vai ficar reto. Então, o que a gente precisa fazer? Um ângulo de 45 graus, encostar aqui, ó, a espátula, ela tá encostada no meu tabuleiro, certinha. E aí eu vou grudar a espátula no bolo, ó, tá vendo? A espátula tá grudada. Lembra da mão leve? Mão leve, eu só vou apoiar a espátula, eu não vou aplicar pressão. Se você aplicar pressão, você vai tirar o seu creme, tá? Então não aplico pressão. E aí o que eu vou fazer? Eu vou girar a bailarina aqui com a mão esquerda e aqui com essa mão só apoiando a minha espátula, eu vou ir puxando. Aqui eu tenho o meu bolo, você viu que ele já tá reto em algumas partes, mas aqui, por exemplo, ele tá com defeitinho, ó. Aqui também. Então eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho de creme e eu vou levar aqui onde tá com um certo defeito. E aí eu vou dar uma coberturazinha a mais, ó, para eu poder puxar de novo. Sempre deixa a sua espátula limpinha. Então eu venho puxando. Aqui, ó. Limpo a espátula. Limpei a espátula. Então, ó, meu bolo já tá lisinho. E agora as quinas, Bruna, o que eu faço? Isso daqui, gente, é pano semi-descartável, pode ser papel toalha, tal, o que você preferir. Eu sempre vou tirando o excesso de creme de tudo, tá? Se você preferir umedecer, pode umedecer também. Porque quando tá limpinho, fica bem mais reta a nossa espatulagem, tá? Fica bem melhor, ó. Poderia levar esse bolo pra geladeira, ele ia gelar. E aí essas bordinhas que estão imperfeitas, lembra que eu falei pra você que o Buttercream, quando gelado, ele fica duro? Eu poderia vir com uma faquinha ou com a espatulinha e vir cortando, porque é igual cortar uma manteiga, porque ele fica realmente bem gelado. Aqui, se você já quiser dar o acabamento, o que você precisa saber? Se você vier assim, ó, por exemplo, tá dando um foco aí? Se eu vier aqui achatando, ó, tá vendo que eu formo uma barriguinha aqui? Essa barriguinha, depois eu vou ter que passar a espátula de novo. E aí ela vai subir de novo, aí não vai adiantar nada, tá? Você ter feito isso. Então, o que você precisa fazer para deixar essa parte bem retinha? Você tem que vir aqui, nesse excesso de creme, como se você fosse cortar, tá? Como se você fosse cortar. Então, ó, você tá vendo que o ângulo da minha espátula já é diferente. Eu não tô assim pra trazer pra cá. Eu já venho aqui, ó, como se eu fosse fazer um corte. E aí eu trago pra dentro. E aí eu consigo tirar meu creme sem formar barriga, tá? Então, ó, venho aqui. Ups. Tiro meu creme, venho aqui de novo, ó. Sem formar barriguinha. Sempre trazendo pra dentro. Sempre trazendo pra dentro. O acabamento, gente, quando a gente faz as quinas perfeitas com o Buttercream gelado, fica muito mais incrível.
Mas às vezes você não tá com tempo, vai fazer uma decoração, sei lá, um drip, né? Aquela caldinha escorrendo. Ó, fiz cagada aqui. Vai fazer aquela caldinha escorrendo. Então, isso daqui pode adiantar um pouquinho o seu trabalho, dependendo da decoração que você vai fazer. Então, eu venho, ó, e trago pra dentro. Tá vendo? E aí, gente, eu vou passar a espátula de novo aqui por causa dessa barriguinha que eu fiz pra gente ajeitar, ó. Essa barriguinha aqui. Aí, Bru, fiz barriga. E agora? Vai passar a espátula de novo, ó, pra subir a barriguinha. E aí subiu minha barriguinha, depois eu tenho que arrumar tudo de novo. Então a gente fica meio nesse ciclo sem fim, né? Então o mais legal com o Butter Queen é levar ele pra geladeira, pra ele gelar, pra eu conseguir dar esse acabamento. Mas eu queria que você visse que ele fica bem retinho e agora eu vou te mostrar um bolo gelado. Aqui, ó, eu fiz o mesmo processo de tirar a camadinha e deixar ele meio mal acabado em cima. Pra eu te mostrar, ó, essa câmera de cima aqui tá pegando? Ah, não, vem com essa aí mesmo, ó, eu mostro aqui, tá vendo? Tá vendo que ele tá mal acabado, não tá lisinho e tal? Ó, tá vendo? Quando eu falo que o Butter Queen fica duro quando gelado, é isso que eu tô falando. Eu posso pegar o bolo na mão. Vocês vão ver na Masterclass, né, a gente montando um bolo de andar, que a gente consegue pegar o bolo na mão pra sobrepor o andar, que facilita muito nossa vida. E aí, gente, eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês como que funciona. Então, com essa espátula maior, se eu tivesse aqui na levantada, eu ia cortar. Como eu não tenho, ó, eu venho aqui com essa espátula maior e eu venho alisando. E aí vai saindo os pedacinhos, ó, eu vou limpando e passando pra deixar bem retinho o meu bolinho. Então, gente, pra vocês verem, ó, ai, Bru, ficou um pouquinho de bolha. Eu posso passar a espátula, ó, direto no Butter Queen e dar uma puxadinha pra ele ficar um pouquinho mais liso também, igual eu faço lá no topo, tá? Mas o que eu queria mostrar pra vocês é que é super possível a gente deixar um bolo bem retinho com o Butter Queen, mesmo às vezes não esperando ele gelar, tá? Então ele dá super, super, super certo. Vou cortar meu bolinho, vou cortar no meio pra vocês verem ele no meio bem bonitão, tá bom? Tá gelado, ó, por dentro. Nossa senhora. Do que é mesmo? Repete. Brigadeiro meio amargo com geleia, com redução de framboesa. Vou colocar ele aqui, ó. Ué, Ó, lembra que eu falei que dá pra pegar na mão? Ele nem tá tão gelado, vocês viram, né? Não ficou nem, sei lá, 15 minutos na geladeira? Nem isso. Pra vocês verem, ó, ele só dá uma meladinha depois. O segredo, tá, gente? 10, 15 segundos no micro-ondas fica mais perfeito ainda. Mas peraí, deixa eu só... Ai, gente, que delícia, meu Deus. Essa massa... Tudo isso, gente, é receita do Beabá do Butter Queen 5.0, tá?